Você sabia que quando Jean Harlow deixou o mundo, ela tinha apenas 26 anos? Assim como ela, perdemos muitas celebridades de Hollywood antigo, que eram jovens demais para deixar este mundo. Hoje, vamos revisitar 23 ícones do antigo Hollywood, cujas partidas ainda ecoam na história do cinema, traçando os momentos que os levaram cedo demais e os legados que mantêm seus nomes brilhando no letreiro. Número 1. Bob Driscoll, 1937-1968. Walt Disney uma vez chamou Bob Driscoll de seu garoto comum, e o público acreditou. Do filme A Canção do Sul, A Aventura de Capa e Espada, A Ilha do Tesouro, Bob incorporou a aventura cheia de espírito, mais tarde dando voz ao eternamente jovem Peter Pan. No entanto, à medida que o sistema de estúdios mudava, os papéis desapareceram e o antigo astro mirim se dirigiu para o leste, buscando trabalho no teatro em Nova York. Em março de 1968, crianças do bairro que exploravam um edifício vazio descobriram seu corpo. As autoridades identificaram sua identidade através das impressões digitais. Médicos apontaram endurecimento arterial ligado a problemas prolongados com substâncias, uma condição incomum para alguém com apenas 31 anos. Como nenhuma família se manifestou, Bob foi inicialmente enterrado em uma sepultura sem identificação na Ilha Hart. Só um ano depois, quando sua mãe procurou nos arquivos de pessoas desaparecidas, que o estúdio soube de seu falecimento. Hoje, uma modesta placa perto do brinquedo do Peter Pan, na Disneyland, homenageia o menino que uma vez ensinou gerações a pensar pensamentos felizes. Número 2. James Dean, 1931-1955. Em 3 filmes, East of Eden, Rebel Without a Cause e Giant, James Dean transformou a angústia juvenil em quase mito. Fora das câmeras, ele corria de moto pelos desertos da Califórnia, ansiando por velocidade, tanto quanto por estrelato. Em 30 de setembro de 1955, Dean dirigiu seu Porsche 550 Spyder prateado, em direção a uma corrida em Salinas, encontrando um sedã Ford em um cruzamento rural. A colisão amassou o Porsche e Dean, com apenas 24 anos, nunca recuperou a consciência. Os jornais imprimiram sua última citação da campanha de segurança. Dirija com cuidado. A vida que você salvar pode ser a minha. Como uma profecia arrepiante. Postumamente, ele recebeu 2 indicações ao Oscar e inspirou inúmeros rebeldes de jaqueta de couro. A cada ano, fãs se reúnem no local do acidente para deixar flores, placas de carro e, ocasionalmente, uma jaqueta vermelha, provando que algumas lendas nunca obedecem ao limite de velocidade do tempo. Número 3. Jean Harlow, 1911-1937. Antes de Marilyn, havia Jean Harlow, a loira platinada, cujo piscar de olhos astuto iluminou os clássicos pré-código Mulher de Cabelos Vermelhos e Jantar às 8. Enquanto filmava Saratoga ao lado de Clark Gable, Harlow começou a sentir fadiga e inchaço. O que os médicos inicialmente chamaram de gripe, logo se revelou como insuficiência renal aguda, intratável, em 1937. Cercada por executivos de estúdio desesperados para proteger sua estrela principal, Jean faleceu aos 26. A MGM completou Saratoga com substitutos cuidadosos, e o filme se tornou um sucesso instantâneo, embora o público pudesse sentir a conclusão em sua última cena. Na tradição de Hollywood, Harlow permanece como o cometa glamuroso, que provou que o brilho intenso da fama pode esconder sombras invisíveis de saúde. Número 4. Marilyn Monroe, 1926-1962. Brilhando em Gentlemen Prefer Blondes e desarmante em Some Like It Hot, de Billy Wilder, Marilyn Monroe criou uma imagem que era parte charme e parte curiosidade. No entanto, em 1962, ela equilibrava a pressão do estúdio, preocupações de saúde e relacionamentos de alto perfil. Uma governanta a encontrou em casa em Brentwood. Os investigadores citaram uma reação aguda aos barbitúricos prescritos. Ela tinha 36 anos. Rumores ainda circulam, mas o que permanece certo é sua marca cultural. Linhas de moda imitam o giro do seu vestido branco, e todo ator cômico aspirante estuda seu timing efervescente de champanhe. Abandonando teorias sensacionais, os fãs celebram a mulher que ensinou ao mundo que a vulnerabilidade
pode ser seu próprio superpoder. Número 5. Jayne Mansfield, 1933. 1967. Jayne Mansfield abraçou a extravagância, os conversíveis cor-de-rosa, as piscinas em forma de coração e comédias atrevidas como The Girl Can't Help It. Após uma apresentação em um clube noturno em junho de 1967, seu motorista acelerou pela rodovia coberta de névoa no Mississippi. O carro bateu em um reboque de trator em movimento lento, cortando o teto. Jayne, seu acompanhante e o motorista faleceram instantaneamente. 3 de seus 5 filhos no banco de trás sobreviveram, entre eles a futura atriz Mariska Hargitay. Ela tinha 34 anos. Agora, as leis exigem guardas de proteção em caminhões grandes, uma medida de segurança informalmente chamada de barra Mansfield. Embora muitas vezes rotulada como um turbilhão de publicidade, o legado de Jayne perdura nesse simples aço que salva vidas. Número 6. Judy Garland, 1922-1969. De fazendeira do Kansas, Dorothy Gale, a potência das canções emocionantes de Nasce uma Estrela, Judy Garland passou sua vida no palco. Décadas de rigorosos cronogramas de estúdio e turnês de concertos afetaram sua saúde. Em Londres, em 22 de junho de 1969, ela sucumbiu a uma overdose acidental de barbitúricos aos 47 anos. Os fãs se alinharam na rua em frente à capela funerária Frank E. Campbell, em Nova York, alguns murmurando suavemente Over the Rainbow. O falecimento de Garland provocou reformas no bem-estar dos atores infantis e permanece um marco para discussões sobre o equilíbrio entre a arte e o bem-estar. Todo mês de junho, paradas do orgulho ao redor do mundo ecoam sua canção assinada, um tributo repleto de arco-íris à resiliência. Número 7. Natalie Wood, 1938. 1981. Uma presença nas telas desde os 8 anos de idade, Natalie Wood passou sem dificuldades de ingênue em Milagre na Rua 34 para Ardente Maria em West Side Story. No fim de semana do Dia de Ação de Graças de 1981, ela juntou-se ao marido, Robert Wagner, e ao amigo Christopher Walken a bordo do iate Splendor, perto da Ilha Catalina. Em algum momento daquela noite, ela desapareceu. Mais tarde, os investigadores a encontraram na água e determinaram que foi um afogamento acidental aos 43 anos. O debate sobre os eventos precisos ainda ressurge, mas a arte de Wood supera o mistério. Seu olhar desejoso na cena final de Juventude Transviada continua sendo uma das imagens mais indeléveis do cinema. Número 8. Sal Mineo, 1939. 1976. Sal Mineo conquistou corações ao lado de James Dean em Juventude Transviada, ganhando uma indicação ao Oscar aos 17 anos. Anos depois, sua carreira ressurgiu com triunfos no teatro e participações especiais na TV. No dia 12 de fevereiro de 1976, ao voltar para seu apartamento em Los Angeles após o ensaio, ele encontrou um assaltante. Uma única facada foi fatal. Sal tinha 37 anos. A polícia prendeu Lionel Williams, que mais tarde recebeu uma sentença de prisão perpétua. Os alunos de Mineo concluíram a peça que ele estava dirigindo, dedicando cada apresentação ao mentor que os incentivou a dizer a verdade, mesmo quando ela abala. Número 9. Carole Lombard, 1908-1942. O timing cômico vertiginoso fez de Carole Lombard uma rainha da comédia pastelão em 20th Century e My Man Godfrey. Em janeiro de 1942, ela encabeçou uma turnê de comícios de títulos, arrecadando milhões para o esforço de guerra. Ansiosa para voltar para o marido Clark Gable, ela embarcou no voo 3 da Transcontinental and Western Air. O avião colidiu com a montanha Potosi, em Nevada. Todos a bordo. Pereceu. Lombard foi a 33ª. O presidente Roosevelt saudou-a como a primeira mulher a cair em serviço durante a guerra, e Gable made successors no filme de Hitchcock Pacto Sinistro, que consolidou sua lenda. A vida pessoal de Walker teve drama equivalente. Um casamento relâmpago com a futura estrela Jennifer Jones terminou quando ela se apaixonou pelo produtor David O. Selznick. A separação, juntamente com as pressões do serviço em tempos de guerra, deixaram Walker lutando contra a insônia crônica e ansiedade. Em agosto de 1951, um médico tratou-o em casa com sedativos intravenosos.
sem saber que prescrições anteriores ainda permaneciam em seu sistema. A interação desacelerou o coração de Robert, além da recuperação. Ele tinha apenas 32. Hitchcock disse mais tarde que nenhum ator jamais eclipsou o charme com ameaça de forma tão natural. Hoje, aulas de estudos cinematográficos ainda dissecam a frase sussurrada de Walker, "Eu gosto de você", como o protótipo dos vilões modernos de cinema, tornado ainda mais assombroso pelo conhecimento de que seu criador deixou o palco semanas após as filmagens. Número 11. Rudolph Valentino, 1895-1926. Antes dos filmes falados, a tela de prata não precisava de palavras, apenas do olhar ardente de Rudolph Valentino. Apelidado Diamante Latino, ele eletrizou o público em O Shake e Sangue e Areia, ensinando a América do pós-guerra a desmaiar. Contudo, a fama teve seu preço. Viagens extenuantes, horários exigentes do estúdio e fofocas implacáveis questionando tudo, desde seu sotaque até sua masculinidade. Em agosto de 1926, Valentino desmaiou no Hotel Ambassador, em Manhattan. Os cirurgiões diagnosticaram apendicite, complicada por úlceras gástricas, mas a peritonite se instalou. Mais de 100 mil enlutados alinharam-se nas ruas de Nova York para o seu funeral, levando a polícia a chamar a Guarda Nacional. Os jornais descreveram fãs desmaiando e um cavalo em fuga assustado pela multidão. Um segundo serviço em Beverly Hills atraiu estrelas de cinema em mantilhas de renda, jogando gardênias sobre o caixão de bronze. Todos os anos, admiradores vestidos de preto deixam rosas em seu túmulo no Hollywood Forever. Uma vigília de um século provando que o carisma do cinema mudo ainda sussurra através de corredores de mármore e exibições à luz da lua nos gramados de verão. Número 12. Russ Columbo, 1908-1934. O crum aveludado de Russ Columbo rivalizava com Bing Crosby, e seu talento para compor deu origem a clássicos como Prisoner of Love. Apelidado de O Romeu do Rádio, ele equilibrava concertos com papéis em filmes, ao lado de Carole Lombard, que ele supostamente cortejou antes de ela se casar com Clark Gable. Em 2 de setembro de 1934, Columbo visitou o fotógrafo Lansing Brown, um entusiasta de armas antigas. Brown demonstrou um revólver da Guerra Civil, acendendo um fósforo no cão da arma, sem saber que uma espoleta quebrada ainda estava presa dentro. A faísca lançou um fragmento de chumbo, que ricocheteou de uma mesa e perfurou o crânio de Russ. Ele morreu em poucos minutos, aos 26 anos. A morte chocou Hollywood. Brown, devastado pela culpa, foi inocentado de qualquer irregularidade. Os estúdios rapidamente adotaram novas políticas. Réplicas de munições reais foram banidas de sessões de fotos para publicidade e armeiros começaram a inspecionar todos os adereços históricos. A gravação final de Columbo, uma canção de ninar inédita para sua mãe, foi transmitida póstumamente. Seu suave refrão destaca uma voz silenciada por um inusitado revés do destino e uma única faísca de descuido. Número 13. René Adoré, 1898-1933. Nascida Jeanne de la Fonte, na zona rural da França, René Adoré dançou por circos europeus antes de Hollywood chamá-la. Seus olhos expressivos e naturalismo cativaram o diretor King Vidor, que a escalou ao lado de John Gilbert em A Grande Parada, um épico silencioso da Primeira Guerra Mundial que quebrou recordes de bilheteria. A fama seguiu, mas também o cansaço e os ataques de tosse. Diagnosticada com tuberculose em 1930, René recusou-se a se recolher silenciosamente. Ela aceitou papéis coadjuvantes, chegando ao set envolta em peles para se proteger das correntes de ar. Quando a saúde se deteriorou, os executivos da MGM construíram um bangalô especial cercado por canteiros de flores no sanatório Pottinger, para que ela pudesse olhar para as cores enquanto descansava. Em 5 de outubro de 1933, ela, agarrando um roteiro marcado com papéis futuros esperançosos. A MGM interrompeu a produção por 2 minutos, diminuindo as luzes do estúdio. Uma honra raramente concedida a estrelas nascidas no exterior naquela época. Os preservacionistas modernos creditam as performances sutis de Adoré por mostrar que a atuação no cinema mudo podia ser sutil, honesta e profundamente comovente. Número 14. Leslie Howard, 1893.
1943. Elegante e cerebral, Leslie Howard dominou tanto o teatro quanto o cinema, recebendo indicações ao Oscar por Berkeley Square e Pygmalion, de George Bernard Shaw. Como Ashley Wilkes em E o Vento Levou, ele personificou a gentileza sulista. No entanto, fora das câmeras, Howard defendeu a luta da Grã-Bretanha contra a tirania. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele percorreu países neutros, fazendo palestras sobre ideais democráticos e, segundo rumores, transmitindo informações para a inteligência britânica. Em 1º de junho de 1943, ele embarcou no voo 777 da KLM de Lisboa para Bristol. Caças alemães confundiram o avião civil com um alvo militar, ou possivelmente visaram o próprio Howard, acreditando que Churchill, ou um espião de alto nível, estivesse a bordo. Todos os 17 passageiros morreram sobre a Baía da Biscaia. Howard tinha 50 anos. O governo britânico celebrou-o como um enviado não oficial. Colegas de Hollywood lamentaram o ator que provou que intelecto podia ser tão cativante quanto força física. A cada dia da lembrança, institutos de cinema exibem Pimpernel Smith, o thriller antinazista de Howard, homenageando um artista que lutou contra a tirania, tanto com palavras quanto com ações. Número 15. Dorothy Dell, 1915-1934. A estrela de Dorothy Dell ascendeu com uma velocidade meteórica. Coroada Miss New Orleans, aos 15 anos, ela conquistou críticas da Broadway antes de a Paramount emparelhá-la com Shirley Temple, em Little Miss Marker, onde seu abraço caloroso suavizou uma nação tomada pelas dificuldades da depressão. Os publicitários do estúdio a descreveram como uma risada envolta em luar, agendando papéis principais ao lado de Cary Grant e Bing Crosby. Depois de se apresentar em um rodeio beneficente em 8 de junho de 1934, ela aceitou um passeio noturno pela molhada Pacific Coast Highway. O carro derrapou, bateu em um poste de telefone e capotou. Dell morreu instantaneamente aos 19 anos. A Paramount arquivou futuros roteiros escritos para ela, e Shirley Temple manteve um álbum de recortes, mais tarde chamando Dorothy de a irmã que a tela roubou cedo demais. Historiadores modernos citam Dell ao discutir o sistema de ascensão rápida de Hollywood, lembrando que a fama súbita oferecia pouca proteção contra os perigos do mundo real à espreita, além dos portões do estúdio e das luzes cintilantes. Número 16. Adrienne Ames, 1907-1947. Com penteados elegantes e vestidos com penas, Adrienne Ames personificou o glamour cosmopolita dos anos 1930. Transitando de papéis pequenos para papéis principais em filmes como Scandals de George White, ela se tornou uma presença constante nas páginas sociais. Seu casamento com o ator Bruce Cabot era notícia nos tapetes vermelhos. Quando as ofertas cinematográficas diminuíram, Ames se reinventou no rádio, apresentando Strictly Personal, um programa de bate-papo ao vivo nos dias de semana a partir de Manhattan, que misturava dicas de estilo, fofocas teatrais e mensagens emocionantes para soldados. Os ouvintes adoravam seu tom aveludado e cadência despreocupada. Em 1946, ela revelou uma luta contra o câncer cervical, mas continuou transmitindo, sentada em almofadas, para aliviar a dor. Durante as semanas finais, ela pré-gravou episódios para que o público nunca ouvisse uma hesitação. Ela faleceu em 31 de maio de 1947, aos 39 anos. Colegas elogiaram sua visão ao mudar para novas mídias anos antes da maioria das estrelas de cinema considerar microfones como seu próximo destaque. Hoje, estudiosos de mídia acreditam a Ames como um modelo para lendas do cinema transitarem elegantemente para a intimidade dos programas de entrevistas. Número 17. Thelma Todd, 1906-1935. Apelidada de Hot Toddy, Thelma Todd entregou um humor rápido com os irmãos Marx em Horse Feathers e com Laurel e Hardy em The Bohemian Girl. Buscando estabilidade além da comédia pastelão, ela abriu o Thelma Todd's Sidewalk Café, na Pacific Coast Highway. Celebridades e banhistas igualmente. Na manhã do dia 16 de dezembro de 1935, ela foi encontrada em seu carro na garagem de um amigo acima da estrada de acesso ao café. Os investigadores concluíram que os gases de exaustão acumularam-se durante a noite, causando envenenamento por monóxido de carbono. Rumores rapidamente sugeriram jogada suja, envolvendo associados de negócios ou um parceiro descontente. Os legistas não encontraram nenhuma evidência decisiva e o caso foi encerrado
como acidental. Ela tinha 29 anos. Todo mês de dezembro, fãs de cinema deixam gardênias brancas na garagem da colina. Um aceno silencioso de Hollywood a uma genialidade cômica, cujo ato final permanece sem roteiro. O sucesso de Todd, tanto como artista quanto como empreendedora, abriu caminho para futuras atrizes que buscavam carreiras paralelas fora do domínio dos grandes estúdios. Número 18. Carole Landis, 1919-1948. Carole Landis conquistou o espetáculo pré-histórico 1 milhão antes de Cristo vestida com pele falsa. Depois brilhou em musicais dos anos 1940 e em filmes noir. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela participou de 4 turnês de moral, visitando mais bases no exterior do que qualquer outra atriz, frequentemente se apresentando em tendas próximas à artilharia da linha de frente. As viagens exaustivas afetaram sua saúde, e o cenário de Hollywood pós-guerra oferecia menos papéis substanciais. No dia 5 de julho de 1948, amigos a encontraram em casa, cercada por bilhetes de despedida e frascos de medicação. Ela tinha 29 anos. Os jornais insinuaram um romance secreto com um protagonista casado. Os estúdios pressionaram por silêncio para proteger reputações. A morte de Landis provocou conversas necessárias sobre recursos de saúde mental para artistas enfrentando carreiras estagnadas. Décadas depois, biógrafos destacam seu serviço altruísta durante a guerra. Mais de 100 mil membros das Forças Armadas ouviram sua voz, mas seus próprios apelos por propósito foram ignorados em Hollywood em tempos de paz. Número 19. Peg Entwistle, 1908-1932. Críticos da Broadway já aclamaram Peg Entwistle como a garota com um futuro incandescente. RKO a atraiu para o Oeste, mas após 13 exibições teste para mulheres cortarem suas cenas, novas ofertas evaporaram. A pressão financeira e a saudade pesaram muito. No dia 16 de setembro de 1932, ela subiu as trilhas íngremes do Parque Griffith, escalou uma escada atrás do letreiro de Hollywoodland e pulou do H de 45 pés de altura. Ela tinha 24 anos. Na manhã seguinte, caminhantes encontraram seus sapatos, jaqueta e uma nota expressando desespero. Mais tarde naquele dia, uma carta do estúdio Central Casting chegou ao seu apartamento, convidando-a para estrelar um drama sobre uma mulher levada à perda de esperança. Uma coincidência estranha que reforça o timing imprevisível de Hollywood. Restauradores adicionaram cercas de segurança ao reformar o letreiro em 1949, citando a tragédia de Peg. Os caminhantes modernos deixam margaridas sob o letreiro HOE. Um lembrete suave de que por trás de cada silhueta sonhadora pode haver batalhas silenciosas invisíveis acima das letras brilhantes na colina. Número 20. George Reeves, 1914-1959. Antes das épicas de capa dominarem os multiplexes, George Reeves voou pelas telas de TV em preto e branco como Superman, inspirando crianças a correrem pelos quintais com capas improvisadas. No entanto, a fama que encantou os espectadores limitou Reeves a uma única identidade. Os agentes de elenco assumiram que o público não aceitaria o herói esculpido em nada mais. No dia 15 de junho de 1959, Reeves recebeu amigos e a noiva, Leonore Lehman, em sua casa em Benedict Canyon. Nas primeiras horas, um tiro ecoou no andar de cima. A polícia concluiu que o ferimento foi auto-infligido, mas discrepâncias, sem impressões digitais na arma, depoimentos conflitantes alimentaram décadas de especulação. Ele tinha 45 anos. Fãs enfileiraram-se no quarteirão com lancheiras do Superman e cartas dizendo: "Você foi nosso herói." O Sindicato dos Atores de Cinema posteriormente destacou o caso de Reeves ao pleitear por uma maior diversidade de papéis, enfatizando como a tipagem pode restringir não apenas carreiras, mas também identidades pessoais. Hoje, colecionadores valorizam a modesta capa do seu traje, um relicário tangível do primeiro homem a não acreditar que um herói poderia realmente voar. Número 21. Lupe Vélez, 1908-1944. Intensa, cômica e orgulhosamente mexicana, Lupe Vélez brilhou em épicos silenciosos como The Gaucho, antes de protagonizar a popular série de filmes Mexican Spitfire. Ela defendeu a representação latina e financiou famílias imigrantes em dificuldades. No entanto,
A publicidade dos estúdios, muitas vezes, a reduzia a estereótipos temperamentais. Em dezembro de 1944, supostamente esperando um filho e enfrentando um romance turbulento, Veles arrumou seu quarto com orquídeas perfumadas e luz de velas, posteriormente consumindo uma grande quantidade de comprimidos para dormir prescritos. Ela foi encontrada na manhã seguinte, com 36 anos. Agentes de imprensa sanitizaram narrativas para proteger seu legado cômico, mas biografias posteriores detalharam sua luta para conciliar caricaturas de Hollywood com autêntico senso de valor próprio. A energia ousada de Veles na tela inspirou futuras estrelas, como Rita Moreno e Salma Hayek, provando que o carisma não apagado pela adversidade pode ressoar através de gerações culturais, incentivando Hollywood a criar histórias latinas mais ricas e completas. Número 22. Olive Thomas, 1894. 1920. Com cabelo curto e olhos travessos, Olive Thomas simbolizava a exuberância da era do jazz, notavelmente em The Flapper, que introduziu o termo gíria ao público americano em geral. De férias em Paris com o marido Jack Pickford, Olive vagou pela suíte do hotel nas primeiras horas do dia 10 de setembro de 1920 e, por engano, bebeu de uma garrafa contendo a solução tópica de bicloreto de mercúrio de Jack, usada para tratar um problema médico e letal se ingerida. Apesar do atendimento hospitalar frenético, ela morreu aos 25 anos. Ondas de choque se espalharam por continentes. Farmácias francesas apertaram as leis de rotulagem de toxinas e estúdios instituíram avisos multilingües obrigatórios em recipientes de medicamentos para talentos em viagem. O Teatro New Amsterdam, onde Olive já reinou como uma favorita de Ziegfeld, preserva sua memória com um retrato no saguão. Os técnicos de palco ainda sussurram sobre uma figura cintilante em um vestido prateado deslizando pelo mezanino em noites tranquilas de ensaio. Olive, talvez, saboreando aplausos eternos. Número 23. Margaret Sullivan, 1909-1960. A voz rouca e o realismo terno de Margaret Sullivan elevaram clássicos como The Shop Around the Corner, onde sua troca de farpas com James Stewart definiu o confronto romântico por décadas. Fora das telas, ela lidou com perda auditiva parcial que causava vertigens e ansiedade social. Ainda assim, insistiu para que os diretores mantivessem o diálogo natural, pioneirando uma atuação discreta no cinema. Após 3 casamentos e preocupações com o bem-estar de seus filhos no show business, Sullivan reduziu seu trabalho em filmes, concentrando-se em aparições teatrais. No primeiro dia do ano 1960, ela foi encontrada em um hotel de New Haven, tendo consumido uma quantidade excessiva de medicamentos prescritos em meio a relatos de exaustão. Ela tinha 50 anos. Colegas lamentaram que a otimista de Hollywood, que uma vez declarou: "Existe um milagre escondido em cada dia comum", sucumbiu às sombras privadas. O livro de memórias da filha Brooke Hayward, Haywire, mais tarde iluminou as pressões enfrentadas por famílias criativas, levando os sindicatos da indústria a expandirem os recursos de aconselhamento. Os filmes de Sullivan hoje lembram aos espectadores que o calor genuíno na tela ainda pode brilhar muito depois que as luzes se apagarem no set. De ídolos de matinê a comediantes pioneiros, esses retratos ampliados aprofundam nossa compreensão das maiores estrelas de Hollywood, cujas histórias terminaram abruptamente. Que suas vidas inspirem ambientes de trabalho mais seguros, cuidados de saúde ponderados e uma forma de contar histórias que honre tanto o glamour quanto as pessoas por trás dele.